Os seus pecados e sararei a tua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele está aqui, meus queridos irmãos, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por isso nós nos ajoelhamos e reconhecemos que só Ele é Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: que privilégio você ser morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu posso ver a mão levantada de quem quer adorar o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Então neste momento nós vamos tirarmos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos deu fôlego de vida. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, Ele opera no meio dos louvores. E quando você adora, eu adoro, nós adoramos ao Senhor. O Senhor pode estar fazendo uma obra linda de restauração na saúde, na família. Deus pode estar movendo a estrutura econômica do seu lar, do seu casamento, porque Ele ainda é Deus. Eu não sei como está a estrutura na tua casa, no teu trabalho, dentre você e os seus, mas eu sei que o Deus que relata em Atos, aonde dois homens oraram e adoraram ao Senhor, à meia-noite, aonde as estruturas elas caíram por terra, esse mesmo Deus, Ele não se encontra ali fora, esse mesmo Deus, Ele se encontra aqui dentro. Aleluia. E nós vamos adorar este Deus, porque Ele é digno, e Ele é bom, e a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava na igreja.
Lamentações de Jeremias, repós o livro de Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações. Quantos encontraram, diga amém. Louvado seja. Irmãos, versículo 22 em diante, diz assim as Sagradas Escrituras: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. A misericórdia de Deus, ela é grande em nossas vidas. Amém, igreja? Nós estamos aqui não porque somos bons, mas estamos aqui por causa da misericórdia e a graça de Deus. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus, com a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua benevolência, nos trouxe nesta noite para estar adorando Ele. Amém? Então sente-se aplaudindo esta palavra que tem todo o poder, em nome de Jesus. Todos os nossos assentos, em nome de Jesus. Vou acompanhar aqui ela, que ela disse que ela vai viver com ela, que ela vai contar com uma bênção que o Senhor deu para ela na campanha 7 passos para o milagre. Ela conseguiu alcançar o milagre de Jesus. Boa noite. Desde os 18 anos que eu bebia, né? Bebia bastante. Aí eu começava a sentir um monte de coisa. Aí eu tinha certeza que eu tinha diabetes. Porque o diabo me pegou, quando eu bebi, ela pediu e deu uma absurda. Aí teve um dia também que eu cheguei numa festa e coloquei a roupa e a roupa chegou para me tirar glicose. Aí eu nervosa, com medo, até chorei. Aí eu pedi a Deus, você não deixe estar operado, tinha muito medo. Aí quando a partir deu, depois de tomar café, deu normal. E eu tenho certeza que Deus me curou. E eu vim 2 terças-feiras na campanha e digo lá, assim, do voto que eu fiz, nunca mais pedi. Nem tenho mais. Eu fiz um voto foi com Deus, não foi com o homem. Aí, quando nós chegamos lá, alguém jogou um casco para cima e foi direto no rosto dela, que o buraco foi tão fundo que piscou no osso. Aí eu levei ela no hospital, lá eu dei uma queda de pressão, fiquei desesperada, pensando que ia acontecer alguma coisa. Mas graças a Deus, podia ter sido um lugar fatal, no olho, não foi. E eu tenho certeza que isso aí foi um livramento depois. E graças a Deus ela está se recuperando bem. Glória a Deus, louvado seja Jesus. Fique de pé e vamos aplaudir quem merece. Jesus de Nazaré, ele é digno. Aleluia, louvado seja Deus. 12, por gentileza, Marcos, capítulo 12, versículo 41 em diante. Capítulo 12, versículo 41 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vendo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valia 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade eu vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro.
porque todos ali depositaram do que lhes sobrejavam, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém, irmãos? Feche sua Bíblia, olhe para cá, por gentileza. Em 30 segundos, eu quero dizer para você que o que vale de fato para Deus não é a quantidade ofertada. O que vale para Deus é a sua sinceridade, o amor para com a oferta. E eu quero dizer mais, quando nós ofertamos com amor e com alegria, incomoda muita gente. A Bíblia Sagrada diz que Abel, ele ofertou algo muito precioso para Deus, deu o seu melhor, pois a sua oferta incomodou o seu irmão. Oferte com alegria, se você sentir de fato que essa obra necessita da sua ajuda em ofertas e dízimo, contribua, mas não oferte simplesmente para querer mostrar, ser mais um ofertante na casa de Deus, porque verdadeiramente isso para Deus não equivale em absolutamente nada. Então nós vamos fazer uma oração para Deus colocar em nossos corações cada dia a virtude, a alegria e o privilégio e o prazer de ofertar na casa de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com amém? Louvado seja Deus. Vamos também nessa oportunidade, todos os ofertantes na tua casa, que o Senhor, meu Deus, venha abençoá-los de forma especial, de forma grandiosa, que o Senhor venha derramar bênção sem medida sobre a vida daqueles que contribuem com amor, com alegria, com desejo de ver essa obra crescer. Que Deus nos abençoe, derramando bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome de Deus e vamos ofertar. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Amém? Amém. Essa palavra tem o poder efetivo de fazer uma mudança em nossas vidas de forma geral. Amém? Porque é conhecendo as Sagradas Escrituras que o Senhor vai fazer uma grande obra de transformação em nossas vidas. Amém? Nós iremos orar pela nossa mente, pelo nosso coração e pedir ao Espírito Santo: Senhor, faça de mim uma terra frutífera, aonde a semente cai e venha germinar para dar bons frutos para a glória de Deus. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, tão maravilhoso, nossas mentes, apresentamos também, Senhor, os nossos corações, que nesta noite, meu Pai, o Senhor, meu Pai, venha fazer algo extraordinário na vida de cada um de nós. Que o Senhor, meu Deus, venha libertar, venha curar, venha transformar vidas ao ouvir
Elton lá, que vai estar dando continuidade à obra de Deus. Com a graça do Senhor, meus amigos e amigas, uma boa noite. Se receber em nosso meio, estamos aqui para mais um culto de louvor e oração ao nosso Deus e ouvir a pregação da palavra do Senhor. Amém? Quero cantar mais um louvor juntamente com a igreja. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, reverência ao povo que está nos adorando, porque ele é digno de receber a glória, a honra e o louvor. Amém? Você já sentiu a presença do Espírito de Deus? Glória a Deus, aleluia. Não há nada melhor do que a presença do Senhor na nossa vida. Não há nada igual. É o que nós precisamos todos os dias em nossa vida, é a presença do Senhor. Amém? Porque a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos cantar mais um louvor. Ele é digno. Fale para Ele. Se você puder levantar a sua mão, para Ele. Ele está te vendo agora. Ele está vendo teu coração. Está vendo tudo. Não tem nada encoberto diante dos olhos dele. Ele é tudo. Tudo. Ele conhece a tua necessidade nessa noite. Ele está pronto para suprir a tua necessidade. Tu és digno. Os santos,
na gloriosa palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. É nela que nós obtemos todas as bênçãos que nós precisamos. E nessa noite nós estaremos ouvindo uma mensagem que o Espírito Santo preparou para mim e para você nesse último domingo do ano 2024. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1 em diante. Hebreus 12, do versículo 1 em diante. Em reverência à santa palavra, fiquemos de pé. Hebreus 12, 1 até o versículo 3. Diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Até aqui, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom, toda glória, toda honra, todo louvor para o Senhor. Vamos escutar nessa mensagem da palavra de Deus. Nós iremos ver algumas considerações. O Senhor Jesus Cristo, Ele nunca prometeu um caminho fácil. A palavra de Deus diz aqui em João 16, 33. Ele disse: eu deixo a minha paz eu vos dou. E ele disse aqui em João 16, 33: nesse mundo vocês terão aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. O autor dos Hebreus, aqui, ele compara a vida espiritual como uma corrida. Ele diz aqui: corramos. Só que essa corrida não é uma corrida rápida, é uma maratona. Só para você ter uma ideia, uma maratona, em termos humanos, exercício, uma maratona tem uma competição. Para ser considerada maratona, ela tem que percorrer 42 quilômetros e 195 metros. Então não é uma maratona, não é uma corrida rápida. Por isso que o autor dos Hebreus, ele comparou a vida espiritual com uma maratona. Quando você recebe Jesus como Salvador, quando você entrega a vida para o Senhor Jesus, você passa a correr essa maratona. E o escritor dos Hebreus, ele disse que nós devemos considerar algumas coisas nessa maratona. A primeira coisa que ele nos leva a considerar, ele diz aqui: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O autor dos Hebreus, ele está dizendo que nós
nós devemos considerar aqueles irmãos e irmãs que viveram no passado, testemunhas. Nós devemos considerar os testemunhos deles, porque eles também foram corredores. Todos que estão na presença do Senhor estão correndo em direção ao alvo. E vamos saber que alvo é esse que nós estamos correndo. Mas nessa corrida devemos considerar os santos do passado. Ele convida nós a olharmos para os heróis da fé, olhar para a corrida de Abraão, olhar para a corrida de Davi, olhar para a corrida de José, olhar para a corrida de Daniel, porque eles são exemplos de perseverança e confiança em Deus. Esses homens e mulheres, também tem mulheres, Noemi, está e outras mulheres, Sara, eles enfrentaram dificuldades, perseguições, desafio, mas eles não desistiram. Tiago, quando ele fala de um dos heróis da fé, ele diz: esses irmãos que viveram no passado, o exemplo de Elias, lá em Tiago 5, 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era humano, mas ele estava trilhando uma corrida em direção ao alvo. E a Bíblia diz aqui que Tiago diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a face da terra. Ou seja, Deus ouviu a oração de um homem comum, um homem que era sujeito às mesmas paixões que nós somos. Então nós devemos correr essa corrida olhando para esses testemunhos, porque a Bíblia diz que eles receberão a sua recompensa. A palavra de Deus diz que Paulo, que foi um desses homens que correu, ele disse até assim: eu faço uma coisa, eu esqueço o que fica para trás e avanço correndo para aquilo que está diante de mim, porque eu estou em busca do alvo. Paulo, ele tinha um alvo, e ele disse: tudo que ficou para trás eu esqueço. Tem muitas pessoas, tem muitos crentes que não conseguem ir em frente porque ficam olhando para trás. A palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, o que ficou para trás fica para trás. Esse ano 2024 vai ficar para trás, nunca mais vai voltar. E assim deve ser. As situações que nós passamos, as perseguições que nós passamos, as lutas que nós passamos, tudo isso ficou para trás. E devemos olhar, devemos correr para frente, para o alvo, como diz aqui, o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Devemos considerar também a nós mesmos nessa corrida. Como assim? Para correr bem é essencial fazer os ajustes e preparações em nossa vida espiritual. O escritor aos Hebreus, ele diz: o que devemos fazer portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, primeira coisa, olhar para os santos que venceram, os heróis da fé. Está escrito também o nome deles lá em Hebreus 11, capítulo 11. Deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia.
Escritor de Deus está dizendo, para que nós possamos correr essa corrida em direção ao alvo, nós precisamos deixar todo o embaraço. Assim como o corredor, ele se livra de todo peso. A pessoa que vai correr em uma competição, ele se livra de qualquer peso. Ele não leva garrafinha, ele não leva bolsa de dinheiro, ele não leva nada. Ele se desfaz de qualquer peso para que ele possa alcançar a vitória. E assim nós devemos deixar todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço. O que está embaraçando a sua vida para impedir que você corra a corrida espiritual? Abandonar tudo que atrapalha nessa caminhada. Inclui também as prioridades mal colocadas, como buscar entretenimento acima da comunhão com Deus. Uma das coisas que nos embaraça, impedindo que nós corramos a nossa corrida espiritual, são as coisas dessa terra, as ilusões deste mundo. O nome já diz, é uma ilusão deste mundo. As ilusões do mundo impedem que nós corramos essa corrida da maneira correta, porque fica embaraçando a vida espiritual do crente. O crente, ele, para correr a corrida espiritual, ele precisa estar em comunhão com Deus, ele precisa buscar a presença de Deus, para que todo embaraço seja tirado. Tem muitos que não têm buscado a presença de Deus e fica todo embaraçado na sua vida espiritual. E o Escritor de Deus disse, vamos deixar todo embaraço, vamos colocar a primazia em buscar a Deus, vamos colocar a primazia em buscar o reino de Deus, porque nós não somos dessa terra, o nosso reino é essa terra, a nossa morada final não é essa terra, a nossa morada final é lá no céu. Então devemos deixar esses embaraços e colocar como primazia buscar o Senhor, buscar o seu reino, como o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aleluia. Porque quando nós colocamos a primazia para o reino de Deus, tudo aquilo que nós precisamos vai ser acrescentado em nossa vida. Tudo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós entendermos essa palavra, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nós seríamos mais abençoados. Porque ele está dizendo, se você buscar a minha presença em primeiro lugar, se você buscar meu reino em primeiro lugar, eu vou te abençoar. As bênçãos vão correr atrás de você, aleluia. Não vai precisar você pedir bênção, porque a bênção vai chegar sem você pedir, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Se nós entendemos isso, nós seremos ricamente abençoados. E o Escritor de Hebreus, ele disse, desde todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. O pecado é este mal que existe no mundo. O pecado é esse mal que existe nos seres humanos, esse mal que existe no nosso corpo, se nós dermos lugar, o pecado. E o Escritor de Deus diz, para você correr uma corrida correta, para você chegar lá, na linha de chegada, você precisa abandonar o pecado. Pecados persistentes, pecado que persiste ali na vida do crente.
pode enredar, fazer tropeçar. O apóstolo Paulo ele nos lembra em Romanos 6,12: não reine o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não pode reinar em nosso corpo, porque Paulo ele disse: porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça de Deus. E se eu estou debaixo da graça de Deus, o pecado não pode reinar no meu corpo, e eu preciso tomar uma atitude, deixar esse pecado de lado, me afastar desse pecado, porque dessa forma eu estarei me preparando para correr essa corrida da maneira correta. Abandonar o pecado, porque o pecado ele compromete a sua corrida espiritual. O pecado ele pode derrubar no meio do caminho. O pecado ele pode fazer tropeçar no meio do caminho. O pecado é terrível. O salário do pecado é a morte. E o Senhor Deus, Ele nos deu todos os recursos que nós precisamos para correr essa corrida. Nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Nós temos o poderoso nome de Jesus que expulsa todo tipo de demônio, que cura todo tipo de enfermidade, que abre portas. Nós temos a oração que é batida para abrir portas. Nós temos a palavra de Deus que é a espada do Espírito, que as promessas estão aqui. O Senhor, Ele nos dá recursos para vencer a corrida. Aleluia. E Paulo, e o escritor aos Hebreus, ele diz aqui para mim e para você: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí ele diz: corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Não é uma corrida rápida, é uma corrida que deve ter paciência. Nós devemos ter paciência até a volta do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus: correr a corrida com paciência é enfrentar as lutas, enfrentar as aflições, enfrentar as perseguições com oração, com jejum, com confiança em Deus, enfrentar a dificuldade, porque a palavra de Deus diz que tudo que acontece na nossa vida, está dizendo na palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Aflições, lutas, perseguições. E devemos correr essa corrida com paciência. Paciência na luta, paciência na perseguição, paciência no problema. Romanos 8:28 fala sobre isso. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E o mais importante nessa corrida, meus queridos irmãos e ouvintes, para quem devemos olhar nessa corrida? O escritor hebreu diz: olha, para você correr uma corrida, para chegar no final dessa corrida com êxito, você deve primeiramente olhar, considerar as testemunhas do passado, homens e mulheres que venceram, os heróis da fé. Segundo, deixar tudo que embaraça, deixar o pecado. E terceiro, olhar firme para o Senhor Jesus Cristo. Você não deve olhar para os outros corredores. Eu estou correndo, você está correndo, mas você não deve olhar para mim, você não deve olhar para Pedro, para João, aquele que está correndo junto com você. Você deve olhar para aquele que correu e venceu, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de vitória na nossa vida. Muitas pessoas, muitos corredores são derrotados porque olham para outros corredores. Mas os escritores hebreus diz: corra olhando firme para o autor e
e o consumador da fé. Ele criou a fé e Ele opera por meio da fé. Ele é o Criador da fé. Quem criou a fé foi o Senhor Jesus Cristo. E tudo que nós alcançamos, tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, não vai faltar fé para nós sermos vitoriosos. Porque Ele é o Criador e o consumador da fé. Aleluia. E diz a palavra de Deus: por que eu devo olhar firme para o Senhor Jesus? Porque eu devo manter o foco nele. Queridos irmãos, devemos considerar uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse, que no mundo nós teríamos aflições, porque Ele mesmo, o Senhor Jesus, Ele passou por aflições nessa vida. Ele enfrentou oposição, Ele enfrentou sofrimento, Ele enfrentou rejeição, mas Ele perseverou até o fim. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui que Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, Ele suportou a cruz. Ele suportou a rejeição, suportou a cruz, suportou tudo isso, porque Ele sabia que depois de tudo isso, Ele ia se alegrar. Uma alegria maravilhosa. Ele suportou as afrontas dos homens, das suas criaturas, pelo gozo que lhe estava proposto. O gozo que estava proposto para o Senhor Jesus Cristo é que o sacrifício dele naquela cruz iria contra homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, de todos os povos, nações, línguas e tribos, para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele comprou o seu próprio sangue vertido naquela cruz, meus queridos irmãos e ouvintes, e por esse gozo Ele suportou tudo, porque Ele iria ser a ponte entre o homem e Deus. Ele seria aquele que iria reconciliar o homem com Deus. Ele seria aquele que teria um nome acima de todo nome, o qual todo ser no céu, na terra e debaixo da terra iria se dobrar diante dele. Aleluia. Por tudo isso Ele suportou a cruz. Ele suportou as aflições. E a palavra de Deus, ela diz que nós temos razões para olhar para o Senhor Jesus e seguir o exemplo dele. Temos razões para suportar sofrimento, temos razões para suportar aflições, temos razões para suportar perseguições. Paulo, ele disse em Filipenses 3,13 que as aflições do mundo presente não há de se comparar com a glória que está prestes a ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós passamos nessa terra, toda perseguição, todo sofrimento, essa corrida, um dia haverá o final da corrida, e no final da corrida vamos celebrar com o Senhor, dizendo como Paulo, ele terminou sua corrida, e diz a palavra de Deus que quando ele terminou sua corrida, ele disse o seguinte: olha o que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Aleluia. O final da corrida, o alvo da corrida é o Senhor Jesus Cristo. Quando chegarmos na linha de chegada e falar o que Paulo diz: acabei a minha carreira, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Agora eu vou esperar o dia em que o justo juiz vai me entregar a minha recompensa, o meu tesouro, pelo qual eu lutei aqui nessa terra. Nada nesse mundo se compara com o que está preparado para mim e para você lá no céu. Então é preciso nós entendermos que essa corrida continua no ano 2025, que está se aproximando. E precisamos fazer o que o escritor de Deus está dizendo. Nós devemos correr essa corrida, olhando, considerando os testemunhos do passado, dos homens e mulheres de Deus que venceram. Devemos correr essa corrida, nos afastando dos embaraços, rejeitando o pecado. Devemos correr essa corrida, olhando e seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Porque naquele dia, nós estaremos na presença dEle. E Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, o reino já foi preparado para você morar nesse reino. O Senhor já havia preparado esse reino. Então, irmãos e amigos, para concluir esta mensagem, que o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, nos sustente, e que nós venhamos olhar somente para Ele e nos afastar do pecado, e que nós venhamos seguir o exemplo dEle, porque sabemos que quem segue o exemplo dEle vai ser vitorioso. Amém. E que você, amigo que está aqui nessa noite, você pode dar o primeiro passo para essa corrida, a corrida em direção ao céu. Quem está no mundo não está correndo em direção ao céu. Quem está no mundo está parado. Mas quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, você dá o primeiro passo para correr em direção ao céu. Creia nele, que é o autor e consumador da fé, que é o sacrifício de Deus para a tua salvação, aquele que morreu no teu lugar para te dar o perdão dos pecados, para que você possa morar no céu para sempre com Ele. Entregue a sua vida hoje para Ele, meu amigo, minha amiga, e você vai passar a correr essa corrida. E no final, você vai entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Eu passo a palavra para Ele. Ao amigo visitante, boa noite. Deus te abençoe e vai abençoar por mais essa noite. Irmãos, eu tenho algumas bênçãos para contar, mas tem bênçãos que eu tenho uma bênção na minha vida que eu não vou contar hoje, porque eu posso esquecer de alguma coisa, tem que ter que me olhar direitinho, porque eu não quero deixar faltar na metade, né? Mas eu quero contar uma bênção de livramento que Deus me deu essa semana agora. Quinta-feira passada, quinta-feira atrasada, eu estava ali no culto, eu estava no interior. Aí o pastor me ligou e disse: serve de Deus, se você estiver perto do Play, que ele vai vir o culto hoje. Aí eu pastor, eu estou no interior, mas eu vim para a cidade e falei para ele: pastor, vai vir o culto hoje. Aí eu deixei ele na igreja, eu voltei para casa, eu fiquei no culto, né? Aí ele disse: olha, tinha um cachorro correndo
E como eu vinha correndo muito, eu caí, irmão. Bati no chão e saí arrastando a moto por cima de mim para alguns metros assim. Foi uma pancada violenta mesmo, que eu pensei que logo que eu virei assim, eu pensei que eu ia bater até minha cabeça no chão, meu rosto, né? Talvez esse fosse o objetivo do inimigo, né? Mas Deus ele nos guarda, né? Aí quando eu caí, irmão, eu saí, a moto saiu me levando assim, arrastando até longe. Aí quando a moto ela ficou ligada a moto no chão, mas só a parte de trás, porque a frente da moto não tinha mais. Acabou minha moto, quebrou tudo, quebrou toda minha moto, né? Quebrou toda. Só que o meu motor é a parte que está funcionando, né? Aí eu me levantei, aí o cara lá, o causador do acidente, né? Veio correndo quando estava eu, querendo me levar para o hospital, e o pessoal querendo me socorrer lá em cima, lá, que eu me levantei. Só meu braço assim, rasgou um pouquinho, peguei uma pancada no peito, né? Eu me levantei, rapaz, o pessoal bem materiais, eu tô bonzinho. Não tem moço me leva para o hospital, não, tô bonzinho. E fui pra casa aí, fiquei sentindo uma dorzinha da pancada. Aí fui no hospital depois, fiz um raio-x, fui trabalhar pelo médico, como é que me liberou, não deu nada. Quero agradecer a Deus por livramento, porque eu sabe que a moto tem que tirar da vida de muita gente. Agora, bem recentemente, um irmão do pastor caiu, quebrou o joelho em todo lugar. Eu tenho um preciso meu que está morrendo acidente de moto, pode achar no morto com sequela. Eu quero dizer que Deus me levou, eu tenho uma sequela de agradecer. Deus por muito grato e quero contar minha bênção e compartilhar para a igreja que foi em Batendo, amém? Amém. Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus de poder, oramos a Ti, meu Deus, em agradecimento, meu Senhor, por mais esse culto, meu Pai, pela Tua bondade, pela Tua benevolência, meu Senhor. Deus Santo, Deus bendito, abençoa Teu povo, meu Pai, abençoa a Tua igreja, leva cada um para seus lares, nos guarda, nos proteja, Pai, e santidade. Deus de poder, abençoa, meu Deus, a cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus, assim, meu Pai, com alegria te agradecemos, Senhor. Amém, louvado seja Deus. Aleluia, santo, poderoso, verdadeiro é Jesus. A graça do Senhor, povo de Deus.